Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota do Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma. Nós estamos no item O Sono e os Sonhos. Questões hoje serão 405, 406 e 407. Seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo se você puder, dê o seu joinha, dê o seu curtir, dê o seu like, comente, porque essas atividades no vídeo fazem com que ele seja sugerido pelo YouTube, fazem com que ele seja sugerido pelo Facebook e mais pessoas terão acesso a esse vídeo, quem sabe possa servir para eles, Não custa nada para você apertar esses botões, a gente não ganha nada com isso, não é para fazer dinheiro com esse vídeo, é só para divulgação da doutrina espírita mesmo, tá bom? Sugiro a você que nesse quesito aqui, nesse item especificamente, claro que todos os outros são importantes também, mas nesse quesito aqui de o sono e os sonhos, eu sugiro que você veja desde o primeiro vídeo, o vídeo que foi ao ar no dia 17, pega do dia 17, assiste, que é um pouquinho mais longo, depois do dia 18, e aí esse, que aí você vai ter uma noção exata daquilo que a gente está falando, para a gente não precisar ficar retomando os assuntos que já falou. E é muito importante, ainda mais nessa época que estamos vivendo em 2023, que tem muita gente adivinhando sonho por aí, tem muita gente falando bobagem sobre sonho, sobre sono, e a gente precisa ter um conhecimento kardeciano importante aqui, um conhecimento cristão importante nesse sentido, tá bom? Questão 405. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Resposta: podem cumprir-se para o espírito, mas não para o corpo. Isso é, o espírito vê o que deseja porque vai buscá-lo. Não se pode esquecer que durante o sono a alma continua mais sob a influência da matéria ou menos sob a influência da matéria e, por consequência, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília, quando você está acordado, podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Isso é o que realmente se pode chamar de um efeito da imaginação. Quando se está demasiadamente preocupado com uma ideia, relaciona-se a ela tudo o que se vê. A gente já falou da necessidade do conhecimento do plano espiritual, de no meu cérebro haver informações suficientes para que eu, ao acordar, consiga assimilar aquilo que eu vi fora do corpo, enquanto meu corpo dormia, e aí eu assimilo essas situações muito mais precisas quanto mais conhecimento do plano espiritual eu tenho. Não necessariamente do espiritismo, mas do plano espiritual eu tenho. Então, se eu não tiver essas comparações para que meu cérebro registre, e as minhas preocupações, os meus estresses, as minhas grandes dificuldades estejam o tempo todo na minha mente, assim que eu volto para o corpo, naquele momento em que eu estou despertando, tudo aquilo que eu tenho de preocupação, que está o tempo todo na minha mente, influencia diretamente sobre aquilo que eu vi, sobre aquilo que eu percebi enquanto eu estava fora do corpo, que pode inclusive não ter nada a ver com a situação da minha preocupação. Estou com preocupações 1000 aqui, gravíssimas, meu corpo dormiu, eu saio do corpo, vou me encontrar com pessoas do mesmo tipo que eu, da mesma vibração que eu, conversamos lá, passamos momentos relativamente agradáveis e tudo mais, nada relacionado com aquilo que eu estou preocupado. Quando eu volto para o corpo, as minhas preocupações, elas mancham tudo aquilo que eu trago de lembrança do plano espiritual, dando a impressão de que o tempo todo eu estava fora do corpo, vivenciando aqueles problemas que eu acho insolúveis, que eu acho extremamente graves. Até porque quando a gente sai do corpo durante o sono do corpo físico, aquilo que a gente acha muito importante enquanto está encarnado, nem sempre é muito importante para mim quando estou fora do corpo, Porque aí a gente está na verdadeira vida, a gente está com muito mais conhecimento, a gente está um pouco mais liberto da matéria, então a gente não vê as coisas exatamente da mesma forma, A gente não vê necessariamente as coisas da mesma forma. E as lembranças do sonho podem ficar contaminadas com as preocupações que eu trago da minha vigília, do meu estado de acordado, por exemplo. Tá bom? 406.
Quando vemos nos sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente fazerem coisas que nunca pensaram em fazer, isso não é o efeito de pura imaginação? Vou repetir a pergunta para a gente entender claramente a resposta. Quando vemos nos sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, essas pessoas fazendo coisas que nunca pensaram em fazer, isso não é um efeito de pura imaginação? Resposta: como sabes que são coisas que nunca pensaram em fazer? O espírito delas pode vir visitar o teu, como o teu pode visitar o delas, e nem sempre sabes o que ele pensa. Além disso, muitas vezes, vós também atribuís a pessoas que conheceis, e segundo vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. A gente imagina, eu não estou no coração da outra pessoa, como é que eu vou saber que a pessoa nunca faria aquilo? Eu não sei como ela é na intimidade dela, quando está sozinha, ela com ela. Quais são as tendências que nós temos? Porque eu posso aqui, durante a vigília, enquanto estou acordado, querer fazer o certo e me tornar espírita de verdade, que reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu o que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar as más inclinações, a luta diária contra aqueles defeitos que eu tenho. Então essa é a luta enquanto estou acordado, consciente. Quando eu saio do corpo, será que eu tenho esse mesmo desejo? Porque aqui eu tenho todo o aprendizado, eu tenho a sociedade, eu tenho aquilo que me força a estar nessa situação. E quanto mais eu persistir nisso, mais eu vou evoluir. Perfeito. Mas tem muita gente que vive vida de aparência. Não é? Vive um relacionamento de aparência. Marido e mulher não se dão. Não é? Vivem as turras dentro de casa, mas para a sociedade estão lindos. No Instagram estão tirando fotinha bonitinha. No Facebook estão abraçadinho. Ontem, domingo foi Dia das Mães. Não é? No último domingo foi Dia das Mães. Então, quanto que se viu no Facebook, minha mãe, minha joia rara, meu amor, meu tudo, minha mãe, e não se gostam. Se toleram, mas é aquele dois tucanos se bicando o tempo todo. Quando saem do corpo, será que se encontram da mesma forma? Muito provavelmente não. E aí pode ser que nós vejamos as pessoas que a gente acha muito respeitável na sociedade, mas que é um grande crápula na sua índole, sai do corpo e ele mostra como ele é. Como que eu vou saber que a pessoa jamais faria aquilo? Entendeu? Vive um casamento de aparências, não faz o marido e a mulher não se dão de jeito nenhum, eles vivem só por causa dos filhos, para ninguém ver, porque a sociedade, porque não vai separar, não sei o que e tal. Quando saem do corpo e se encontram, será que eles têm necessidade de se encontrar? Será que eles vão para o mesmo lugar? Certo? É nesse sentido. Então fica muito atento com o que você vê ou deixa de ver durante os sonhos, que é a emancipação da alma, que eu estou fora do corpo como se tivesse morrido, e guarda para você. Médium vidente, que fica contando as coisas para os outros, corre um risco danado de incorrer em erro. Não se deve fazer isso. Guarda para você. Todo mundo dorme. E todo mundo sai do corpo como se tivesse morrido. Se tiver que levar algum recado, o guia espiritual da pessoa dá um jeito de chegar nela. Não fica achando que porque você tem evidência que você tem a obrigação de ficar falando tudo que você vê. Passa uma pessoa acompanhada do obsessor e fala assim, ó, está com o obsessor perto de você. Por quê? Por quê? Por quê? Vai numa reunião de desobsessão, põe o nome da pessoa que você conhece, que você viu. E aí aquela pessoa vai ser ajudada sem ninguém saber, não precisa ficar falando para ela. Você está perto de você, tem uma pessoa muito nobre. Será? Será que eu não estou sendo enganado pela ideoplastia que o espírito está se fazendo passar? Sujeito presta, morreu, continua prestando. Sujeito não presta, morreu, continua não prestando. Médium vidente, fica quieto. Primeira coisa, primeira aula. Fica quieto, não fala para os outros que você está vendo. Vá trabalhar numa reunião mediúnica, e ali você tem que falar o que você está vendo. É para isso que você tem evidência, para ajudar numa reunião mediúnica. Não é para ficar contando, sendo fofoqueiro do plano espiritual. Não é isso, não é essa a função do médium vidente, definitivamente. Definitivamente. E daquelas pessoas que têm mais condições de se lembrar do sonho,
também não faz sentido nenhum ficar contando para os outros, né? 407. O sono completo é necessário à emancipação da alma, o sono profundo, o sono completo é necessário à emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita todos os instantes de trégua que o corpo lhe dá para emancipar-se. Desde que haja prostração de forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais o corpo está fraco, mais livre é o espírito. Sabe quando você está na frente da televisão e dá aquelas cochiladas? Sai do corpo. Sabe quando você está no transporte público, você dá aquela cochilada? Sai do corpo. Sabe quando você está viajando de carro, ou de ônibus, ou sei lá, de avião, e você dorme? Sai do corpo, né? Aquela cochiladinha que você dá assim, depois do almoço, de 2, 3, 4, 5 minutinhos, sai do corpo. Quanto mais o corpo, mais fácil a gente sai do corpo. É por esse motivo que o cochilo, ou um simples entorpecimento dos sentidos, muitas vezes apresenta as mesmas imagens que o sonho. Por quê? Porque nós estamos fora do corpo, como se tivesse morrido também. Assim que o corpo dá uma brechinha, perdeu os sentidos, eu saio do corpo. Perdeu os sentidos, eu saio do corpo. Essa é a função primordial do sono. Nós vivemos, portanto, né, como existem as propagandas de colchão, 1/3 da vida a gente passa dormindo, 1/3 da vida a gente passa no plano espiritual diretamente, só pelo entorpecimento dos sentidos do corpo físico. É isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.